Bem, eu tenho colocado alguns vídeos nesse canal, shorts, desde a semana passada, falando sobre tecnologias quânticas e carreira acadêmica, porque são coisas que eu gosto e eu tenho interesse de falar sobre. Mas eu nunca cheguei a me apresentar, dizer quem eu sou, ou o que é que eu tô fazendo aqui. Então, hoje, esse é o primeiro vídeo longo que eu faço, e o meu objetivo aqui é falar um pouco primeiro sobre mim, falar um pouco sobre o que eu quero para esse canal nos próximos vídeos, para vocês acompanharem. E por que, que eu acho tão interessante e tão relevante a gente falar desde já sobre tecnologias quânticas. Então, só para dar uma estruturazinha, eu vou dividir esse vídeo em basicamente duas partes. Na primeira, eu quero falar um pouco da minha jornada, né, de como eu me tornei um engenheiro de hardware quântico, mais especificamente trabalhando com supercondutores para fazer computadores quânticos mesmo. E depois, na segunda parte, eu quero tentar tirar algumas lições disso tudo, em retrospectiva do que aconteceu comigo, e como poderia ter sido mais fácil se eu não tivesse alguns conhecimentos específicos, sabe? Mas bem, como vocês devem adivinhar, meu nome é Fernando, pelo nome do canal. Eu sou de Recife, Pernambuco, com muita modéstia, é claro. E, gente, eu amo minha terra, carnaval, música, artesanato, tudo. Eu amo. E esse é quem eu sou, né? Mas assim, além disso, eu sempre tive muito interesse em física. Eu fui olhar agora na internet se eu conseguir achar de novo. Mas o que eu me lembro era que lá em 2012 eu vi esse artigo do Olhar Digital falando sobre computação quântica. E eu fiquei assim, eu comprei muito a ideia de computação quântica naquela época. Era lá para 2012. E o artigo falava sobre essa nova tecnologia, esse novo tipo de computação que era basicamente uma reedição do que aconteceu no século passado durante o desenvolvimento da computação digital, né, que virou a revolução que impacta a nossa vida hoje em dia. E eu pensei, caramba, isso está acontecendo agora, está começando agora. Era um artigo sobre a D-Wave, que, enfim, quem sabe sabe. Mas mas eu vendo aquilo ali, eu queria fazer parte daquela história, sabe? Eu queria seguir aquele caminho também e eu achava que ainda dava tempo, já que estava tudo ainda começando. Então foi aí que eu tracei meu plano. Pensei, para trabalhar com computação quântica, eu preciso ser físico. É, para quem não sabe, a UFPE tem um curso de física que é referência, então eu pensei, vou cursar, fazer o vestibular, entrar na UFPE, cursar, que eu nem preciso sair aqui do estado. E pra mim era isso. Pra mim essa história tava boa. E de alguma forma eu ia acabar trabalhando em computação quântica, não sei como. Mas aí eu falei isso pra minha mãe e ela disse assim: não, vai, não vai não. Você, ela já tava pensando um pouco mais longe do que eu. Ela falou: você vai fazer engenharia. E aí, se você quiser virar físico, você faz um mestrado e um doutorado em física, aí você vai seguir carreira. Mas aí você já tem um diploma de engenheiro primeiro. Coisa de mãe, né? E eu, que eu não sou doido nem nada, eu falei, sim senhora. Mas eu também disse, olha, minha amiga falou que tem essa faculdade de engenharia muito boa, você tem que fazer engenharia, então ela disse que tem essa faculdade de engenharia que é boa, que se chama ITA. E eu nem conhecia, nem sabia direito, mas eu pensei, eu quero fazer. E disse pra ela, pra minha mãe, né? Mas assim, quando eu disse isso, eu não sabia no que eu tava me metendo. Eu não fazia ideia ainda. Mas fui lá, tava no segundo ano do ensino médio, fui fazer a prova como trainee, levei uma pisa da prova, uma lapada, que assim, eu saí no tempo mínimo, que era 1 hora e meia, eu acho, e eu não voltei pro segundo dia. Tinha 4 dias de prova, eu só fui pro primeiro e falei assim, não tem nem pra que eu fazer os outros. Eu já entendi, eu tô lascado. Se eu quero passar no ITA, se eu quero fazer uma coisa, eu vou ter que fazer um cursinho. Mas aí tá bom, dito e feito. Acabei indo para São Paulo para fazer o cursinho do poliedro, que quem conhece o contexto do ITA conhece o poliedro, é um cursinho muito bom, na verdade, que eles têm um internato é, lá mesmo.
em São Paulo, que você é em São José dos Campos, né, uma cidade onde fica o ITA também. Eles têm um internato onde você fica morando e também estuda e vai pro colégio e tal para fazer ter as aulas de cursinho. Mas aí foi aquele sofrimento que você já deve imaginar, mas acabei passando na prova para entrar em 2014, né, para turma T18, que se forma em 2018. Mas assim, era ali que o desafio ia começar, na verdade, porque no ITA não existia assim um trilho para quem quer se formar ou quer trabalhar com tecnologia quântica. Não existia. Sei lá, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Não encontrei, não existe pesquisa exatamente, especificamente sobre essa área lá na época. Então, eu ainda tinha que encontrar um jeito de fazer esse link com a computação quântica, né, do curso do ITA. O plano ainda estava muito etéreo, muito desconectado da realidade. Mas aí eu comecei a estudar, né, física quântica. Basicamente eu pedi para um veterano meu me ensinar física quântica. Ele ensinava a partir do livro do Griffith, né, que é bem conhecido na área. E fiz isso por um ano. Aí eu acabei encontrando esse grupo, GMSN, o nome do grupo, que trabalha com física do estado sólido. Fiz iniciação científica com eles. Acabei fazendo mestrado junto com a graduação que eu estava fazendo em engenharia eletrônica. E até aí parece que está tudo certo. Eu tinha seguido aquele plano de aprender quântica, de cursar mestrado em física e também de terminar a graduação em engenharia. Mas assim, gente, eu não tinha progredido nessa conexão o plano mesmo de trabalhar com tecnologias quânticas meio que tinha sido enterrado. Eu não sabia como chegar lá. Eu meio que considerei que era uma coisa fora do meu alcance. Eu estava fora desse circuito. Eu sabia que eu queria fazer doutorado, mas sinceramente, até para o doutorado eu nem pensava mais nisso. Eu pensava assim, isso aí é para quem mora nos Estados Unidos, para quem mora na Europa. Essa galera vai ter acesso. Eu não tenho acesso. Não tenho ninguém para me ajudar a chegar lá ou para me dizer como chegar lá. E assim, eu não sei o que deu na minha cabeça naquela época, mas eu me convenci de que o certo para mim era fazer engenharia de materiais. Eu não sei porquê. Eu trabalhava lá com células fotovoltaicas, né, na teoria, e eu pensei, vou trabalhar com isso na prática. Então, ciências de materiais está relacionado e tal. Mas não era exatamente isso que eu tinha que fazer. Então, ali no final de 2019, um pouco antes de eu me formar, eu comecei a aplicar para essas faculdades nos Estados Unidos para fazer doutorado nessa área e tal. E, gente, não tem coisa que eu me arrependa mais, porque, assim, meu irmão, cada aplicação era mais de US$ 100 só para você aplicar. Eu tive que viajar para São Paulo, né, algumas vezes para fazer exame de inglês. Fiz o TOEFL, fiz o GRE, que inferno, cara, que inferno. Mas era isso que eu tinha que fazer, né? Se eu queria fazer doutorado, era isso que eu tinha que fazer. Mas tinha até faculdade que exigia esse tal de GRE de física, que nem existia no Brasil. Ou se existia, eu não conseguia fazer por qualquer razão. Eu só lembro que eu não conseguia fazer e por isso tinha um monte de faculdade que nem aplicar eu podia. Aí você que é mais esperto que eu deve estar pensando, por que não aplica pra Europa, né? E verdade, eu até tentei aplicar pra Europa, mas pra ser sincero, eu nem entendia direito, era um sistema diferente. É assim, na Europa você não aplica pra faculdade, você aplica direto pro orientador. E eu não conhecia as pessoas, eu não conhecia os orientadores, então eu não sabia aplicar, sabe? Complicado pra mim. Mas pronto, eu fiz um bocado de aplicação, eu me formei ali no final de 2019, voltei pra casa pra esperar os resultados. E o que aconteceu logo ali? Covid. Chegou a Covid e foi aquele alvoroço, né? Foi aquele Deus nos acuda, ninguém sabe o que vai acontecer no mundo. Assim, também qualquer mudança internacional estava fora de questão naquele momento. Então, assim, eu acabei tendo muito tempo para pensar sobre o que eu queria fazer.
e perceber, né, gente, que não era engenharia não era engenharia dos materiais que eu queria fazer. Eu tinha que voltar a pesquisar sobre engenharia quântica, sobre física quântica, sobre computação quântica, sabe? Tentar achar um doutorado nesse tópico. Mas assim, gente, para quem não conhece, e eu também não sabia direito, doutorado não é que nem graduação. Você faz a graduação para engenharia eletrônica, ou faz graduação para direito, medicina. Doutorado você aplica para física, engenharia. E se você quer especializar, você quer um tópico específico, fazer fabricação de materiais semicondutores, você aplica para física, mas vai ser orientado por um professor que trabalha naquela área. Então, aí que tá a sacada. Para você fazer o tópico, para você fazer a pesquisa no tópico que você quer, você meio que tem que conhecer quem são esses pesquisadores, onde é que eles estão e conversar com eles para perguntar se você pode ser aceito. Então você tem que meio que conhecer a área e é aí que ter um orientador é essencial para saber para onde aplicar até. Assim, eu não tive essa orientação, mas eu tive sorte. Eu encontrei esse site chamado Quantic, eu nem sei se ainda existe, mas em que alguns professores postavam essas vagas de doutorado, mestrado e o que mais, especificamente relacionados a tecnologias quânticas. Quando eu achei esse site, foi uma maravilha para mim. Tinha muita coisa para explorar e para aplicar, sabe? Muitas das quais não precisava daquele processo todo das faculdades americanas e tal. E aí foi aí que eu encontrei essa vaga, é, publicada pela professora Ivone, que virou minha orientadora, para fazer doutorado em Singapura, em tecnologias de circuitos supercondutores. Que, para quem não sabe, essa tecnologia que hoje em dia a Google, a IBM e a D-Wave também usam nessa tentativa de construir um computador quântico. Então, era exatamente o que eu queria. Era esse seguir esse doutorado era o caminho para chegar lá, de certa forma. Eu lembro que quando eu recebi o e-mail assim, eu fiz todo o processo de aplicação com a professora Ivone. Eu mandei um e-mail para ela com o meu currículo, aí ela mandou um e-mail de volta para mim dizendo assim, vamos marcando uma entrevista. Aí eu tive uma entrevista com ela, eu acho que foi só um ano, não me lembro exatamente direito. Mas algumas semanas depois ela me deu a resposta. Ela disse que foi meio engraçado assim. Ela disse, é, porque ela me mandou um e-mail assim dizendo: Ah, eu lhe ofereço essa vaga e você tem 2 semanas para pensar e me dar uma resposta. Aí eu falei: Tá bom, eu aceito. Ela disse: Mas você tem 2 semanas para pensar. Pense e me dê a resposta. Aí eu falei: Tá bom, eu vou pensar, mas eu aceito. Eu já sabia que queria ir, entendeu? Até porque, depois que fui pesquisar mais, assim, Singapura é um lugar super interessante. É na Ásia, então eu nunca tinha ido na Ásia antes, eu queria conhecer mais. Era mesmo uma aventura, sabe? Então, eu tava muito animado pra ir. Então, daí pra frente as coisas foram muito mais suaves, né? Eu já basicamente estava dentro da área que eu queria seguir. É, eu fiz uma pesquisa desenvolvendo peças de hardware para computadores quânticos. Eu me formei agora em janeiro de 2026 e agora, março, eu já estou no Canadá, eu me mudei para o Canadá para trabalhar exatamente com o que eu fiz no meu doutorado, que é desenvolvendo peças de hardware para computadores quânticos, só que agora numa empresa canadense chamada Nord Quantic. Então, gente, essa foi a história, o resumo de como eu cheguei, de como eu fui de só ter uma ideia até finalmente trabalhar, começar agora a trabalhar nessa área. E assim, vocês podem ver em retrospectiva que teve vários percalços no meio do caminho que não foi assim necessariamente falta de condição que muita gente pode ter, né? Não foi falta de querer ou de motivação ou de estudo, foi falta de saber, saber por onde ir, sabe? Eu não sabia o que fazer de graduação, eu não sabia o que fazer de doutorado, não sabia o que estudar direito, não sabia, é, não sabia em que país ir,
Então existe um problema muito grande pra gente que está no Brasil, que tem menos acesso a certas tecnologias, sabe? De saber onde colocar, onde empenhar nossa energia. Você quer algo, você põe energia naquilo, mas você pode ter energia, pode ter vontade, mas não saber onde colocar. E foi esse o problema pra mim, sabe? Claro que existem muitas oportunidades no Brasil. É, existe, existem grupos nessa área em Campinas, existem grupos excelentes na USP, existe também na UFPE, depois eu fui conhecer mais, mas não sei, talvez por falta de orientação, talvez por falta de orientação, isso tenha passado completamente despercebido pra mim. E podia ser até que, assim, o provavelmente o meu orientador do mestrado conhecia essas coisas, ou até pelo menos pudesse procurar pra conhecer e então me contar. Mas, sei lá, talvez ele não nem entendesse que eu queria trabalhar com esse assunto, sabe? Talvez não, eu nem conseguisse explicar direito. E, e talvez nós não tivéssemos nem tempo de conversar sobre esses assuntos. Então, isso é o que de certa forma me dói muito. Não de ter acontecido comigo, porque no final das contas deu certo. Mas de imaginar isso acontecendo com outras pessoas também. Se você mora num estado em que não tem uma faculdade que trabalhe com isso, por exemplo. Se você não mora em São Paulo, é um pouco mais difícil. E se você procura no YouTube, a maioria das coisas que você encontra são do exterior, dos Estados Unidos. E é muito caro viajar, é caro aprender inglês, é difícil. É difícil, as coisas não estão tão de fácil acesso. Hoje em dia existe mais conteúdo. Por exemplo, eu recomendo muito vocês que têm interesse nesse assunto dar uma olhada no canal do Kill Brasil. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. E é cheio de pesquisador lá brasileiro falando sobre esse assunto. Eu super recomendo vocês darem uma olhada. Mas me dói muito pensar nisso. Pensar em pessoas que acabam não aproveitando a oportunidade ou seguindo a carreira que elas querem seguir. E por isso que eu quero fazer esse canal. Esse, no final das contas, é o objetivo desse canal. Eu quero falar aqui sobre a carreira de tecnologias quânticas, no que eu posso falar sobre, né, nos assuntos que eu posso falar sobre. E claro, interagir com vocês. Interagir. Se você tem essa vontade de seguir essa carreira, pode colocar aqui nos comentários. A gente pode conversar. Eu vivo conversando também com gente no LinkedIn que às vezes vem me perguntar dica de carreira. Acontece também às vezes. Por isso, se você chegou até aqui, se você tem interesse nessa área, põe um comentário aí embaixo pra eu já saber quem é, sabe? Pra eu já saber quem você é, pra gente conversar. Se quiser, se tiver dúvida sobre algum assunto, se tiver curiosidade, se quiser que eu faça um vídeo explicando qualquer tópico nessa área. Qualquer não, né? O que eu, se eu puder responder, eu posso fazer um vídeo sobre o assunto. Espero que vocês tenham se entretido com minha história, que se você quer seguir um caminho similar, que isso ajude você, né, pra traçar seu próprio caminho e, claro, pra gente se conhecer. Então, até a próxima.